Olá, pessoal do nono ano. Vamos então para a nossa última parte deste módulo que traz o tema o diabetes e o caso dos transgênicos, né? Já tivemos todo um contexto sobre a insulina, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica do DNA recombinante e a questão da presença de algumas enzimas de restrição. A técnica, então, do DNA recombinante, ela consiste, em termos gerais, na transferência de um gene de um organismo para o outro. Então, agora eu vou ter uma modificação genética de um organismo. Trata-se, portanto, da recombinação de DNA proveniente de diferentes fontes. Este processo, no caso de aplicação para terapias em seres humanos, envolve o isolamento, né, de um gene humano capaz de produzir proteínas com potencial terapêutico e sua produção em uma linhagem celular, que pode ser animal, pode ser bacteriana ou fúngica, ou seja, de fungos. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que eu vou pegar uma proteína de um ser humano normal e vou replicar ela num outro organismo onde a reprodução é mais rápida. Aí eu vou purificar e de novo colocar no indivíduo que está faltando. Então, sistemas recombinantes podem ser induzidos sobre determinadas condições a produzir proteínas de interesse em grandes quantidades. Essas modificações não necessariamente precisam ser para o nosso benefício para o corpo do ser humano, pode ser para melhorar plantas, deixar elas mais resistentes e assim por diante. Sabemos que o DNA, então, é a molécula que carrega as informações para o funcionamento das células e, consequentemente, de todo o nosso corpo. Então, o DNA é a nossa célula mestra que tem todas as nossas informações. Entre essas informações está o que diz respeito à produção da insulina humana. Então, por meio de enzimas, né, que conhecidas como enzimas de restrição, foi possível cortar moléculas de DNA humano e isolar o gene responsável pela produção da insulina. Então, vamos lembrar o que é enzima. Enzimas são proteínas que auxiliam na aceleração de reações químicas do nosso corpo, né, no organismo. Elas podem ser exemplo, né? Elas podem, por exemplo, atuar no processo da digestão, chamada de enzimas digestivas, podem facilitar a quebra de nutrientes, né, nessa função. Cada tipo de enzima tem uma ação específica, atuando apenas em um determinado tipo de reação. Então, as enzimas são específicas. Se a gente olhar aqui essa imagem, nós temos aqui, ó, o DNA, né, que nos interessa, aonde a gente utiliza essa enzima para quebrar essa porção do DNA que traz a informação que a gente quer. Então, eu já estou usando ali enzimas de restrição para cortar o DNA naquele trecho importante. Utilizando a mesma técnica, foram cortados anéis de DNA, ou seja, DNA circular, existente no interior de algumas bactérias chamadas de plasmídios. E no lugar do trecho cortado foi inserido o gene humano para a produção da insulina. Então, aqui eu tenho, ó, o plasmídio cortado, tirando a parte que não interessa e adicionando a parte do material genético humano que interessa. Olha lá, ó, usou enzimas de restrição para cortar e depois usou enzimas ligases para unir o trecho que a gente quer que a bactéria, né, utilize para sua reprodução. Desta forma, bactérias que receberam os plamídios contendo o gene da insulina humana passaram a ser capazes de fabricar este hormônio. Então, a partir do momento que ela contém essa informação nova, ela começa a reproduzir essa informação nova em grande quantidade e em pouco tempo. A técnica de corte e união, né, a técnica de corte e união de fragmentos de DNA, principalmente em plasmídio, desenvolvida nos anos 70, foi considerada então pioneira e conferiu ao pesquisador-chefe, né, lá nos anos de 1980, o Prêmio Nobel da Química, né, devido a essa grande descoberta. Então, aqui a gente pode acompanhar o procedimento, né, para a obtenção da insulina a partir da técnica apresentada. A gente tem o material genético da bactéria, que é cortado, a introdução do trecho do DNA que a gente quer ser incorporado nesse plasmídio, e aí essa bactéria que contém esse plasmídio modificado consegue se reproduzir, né? Como é relativamente fácil criar bactérias em larga escala,
a produção da insulina pode ser expressivamente ampliada, ao mesmo tempo que seu preço ficou muito mais acessível. Então, eu tenho maior quantidade de insulina, o preço cai, né? Se eu tenho baixa produção de insulina, o preço sobe. Além dessas vantagens, a insulina produzida é idêntica à humana, não causando reações alérgicas, porque ela veio de origem humana e não de origem, né, de um porco ou de um boi, tá? A bactéria com plasmídio modificado, com o gene da insulina humana, passou então a ser considerada um organismo transgênico. Então, quem é o transgênico é esse aqui, ó, tá? Uma vez que a partir da manipulação humana recebeu um gene de outra espécie, então, da espécie, em caso aqui, da espécie humana. Todos os organismos que sofrem manipulação de seu material genético são considerados organismos geneticamente modificados, que a sigla a gente utiliza OGM, certo? Portanto, um organismo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, então cuidem com isso aí. Eu posso alterar geneticamente, mas eu não preciso necessariamente torná-lo ele como um organismo transgênico. Olha lá, a manipulação feita no material genético de um organismo, como o silenciamento de um de seus genes, passa a não se expressar mais, para não se expressar mais, sem que haja nele a introdução do material genético de outro organismo. Aqui é um exemplo, né, de organismo geneticamente modificado, mas não é transgênico. Apesar da polêmica gerada em torno dos organismos transgênicos e que foi ironizada lá pelo biólogo no início do capítulo, né, no seu artigo, essa técnica demonstra importante potencial em vários campos aí do conhecimento. Esse potencial vai desde a produção de vacinas até a melhoria da qualidade nutricional dos alimentos, passando pela produção aí de medicamentos também. Então, todos esses avanços, porém, exigem cautela e muita pesquisa. E é o que a gente vai falar agora relacionado a essas modificações, né, dentro da alimentação. Então, olha lá. E quanto aos organismos geneticamente modificados na alimentação? A gente sabe que o uso de organismos geneticamente modificados na alimentação humana não é novo, tá? Há muito tempo já se usam variedades manipuladas geneticamente ou modificadas, por exemplo, do fermento biológico, que na verdade é um fungo, né? Para a produção de pães e massas. E nem todas essas variedades, porém, são transgênicos, por não haver transferência de genes nem modificações de espécies diferentes, mas já tem alguma alteração do seu material genético. Com relação ao emprego de transgenia, né, com o emprego de transgenia nessa área, mais recentemente foram criadas o quê? Né, plantas de interesse econômico com maior o quê? Valor nutritivo, como é o caso, por exemplo, do feijão e do milho, que que duram mais tempo sem estragar, tá? Ainda que resistem ao uso de agrotóxicos ou que produzem substâncias tóxicas para as pragas. Então agora já existe uma manipulação, né, no caso de feijão, no caso de milho, que deixam eles, né, que fazem com que eles durem mais sem estragar e que eles também tenham resistência ao uso, né, de agrotóxicos ou também resistência a substâncias tóxicas, né, por causa das pragas. Esse tipo de pesquisa vem, por exemplo, da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ela vem desenvolvimento variedades como de soja, de feijão, de cana-de-açúcar, de algodão, que são variedades resistentes a diferentes tipos de doenças por meio dessas técnicas, né, por meio dessa modificação genética. Neste caso, né, essas variedades são consideradas transgênicas, tá? Então, olha lá, no Rio de Janeiro, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro produziu em 2006 uma cabra transgênica, cujo leite apresenta algumas proteínas humanas que poderão ser utilizadas em diversos tratamentos, como a produção de fatores de coagulação do sangue para as pessoas com hemofilia. Então a gente percebe que esses organismos transgênicos não são só plantas, a gente já tem animais tendo alterações. No caso cadê aqui? No caso da cabra, ela foi, né,
alterada para que no seu leite tenha, né, uma proteína que está relacionada com a questão da coagulação, né, de fatores de coagulação do sangue, que são proteínas que contribuem para a coagulação do sangue juntamente com as plaquetas. Então, olha lá, aí, o que, que é uma pessoa, o que, que é hemofilia? É quando a gente entra aqui, ó. Hemofilia é um distúrbio genético hereditário que afeta a coagulação do sangue. O sangue ele é composto por várias substâncias, onde cada uma delas tem uma função. Existem 13 tipos diferentes de fatores de coagulação e seus nomes são expressos em algarismos romanos. Então, existe desde o fator 1 e vai até o fator 13, ou seja, são proteínas. A pessoa com hemofilia apresenta baixa atividade do fator 8 ou do fator 9. Pessoas com deficiência de atividade do fator 8 possuem hemofilia conhecida do tipo A, enquanto aquelas com deficiência, né, de atividade do fator 9 possuem a hemofilia, né, do tipo B. Como esses fatores apresentam baixa atividade nessas pessoas, a formação da coagulação é interrompida antes da produção do coágulo. E por esta razão, o sangramento, né, os sangramentos demoram muito mais tempo para serem controlados. Então, aqui, ó, o que é a coagulação? Antes de finalizar o texto. É um processo em condições normais, né, que em condições normais ocorre quando um corte ou ferida com sangramento no organismo, né? É um processo que ocorre quando há um corte. Fragmentos, então, de células presentes no sangue, denominadas plaquetas, são, em parte, responsáveis por este processo, pois acumulam-se no local da ferida e promovem a formação de uma rede proteica. Essa rede é capaz de reter células sanguíneas formando um coágulo. Então, eu tenho as plaquetas e essas proteínas que vão ajudar a formar esta rede. Então, é isso que é a coagulação. E com isso a gente obstrui esse vazamento, né, esse sangue que está extrapolando. Então, voltando para o texto, a baixa atividade, né, do fator 8 ou do fator 9 é causada por mutações que ocorrem no DNA, juntamente nas regiões responsáveis pela produção dessas duas proteínas. Quando essas mutações nos fatores 8 e 9 acontecem, as proteínas são produzidas com alguma alteração e, por isso mesmo, as suas atividades são diminuídas. Então, a gente tem uma questão genética que produz essas proteínas, né, em baixa quantidade. Continuando aqui, né? Quem possui atividade, né? Quem possui atividade do fator 8 do fator 9 entre 5 e 40% tem o tipo de hemofilia característica como leve. Quando a atividade do fator varia de 2 a 5, a pessoa tem hemofilia moderada. E quando a atividade do fator é menor que 1%, a hemofilia é grave. Então, os sintomas mais comuns da hemofilia são os sangramentos prolongados. Esses sangramentos podem ser externos, como quando ocorrem cortes na pele, ou internos, quando o sangramento ocorre dentro das articulações, dentro dos músculos ou em outras partes internas do corpo, né? É importante lembrar que quando uma pessoa com hemofilia se machuca, não sangra mais rápido do que uma outra pessoa sem hemofilia. Apenas permanece sangrando durante um tempo maior e pode recomeçar a sangrar vários dias após um ferimento ou uma cirurgia. Os cortes ou esquimoses, que são as manchas roxas superficiais, não causam maiores problemas em geral. Então, a hemofilia é essa dificuldade de coagulação do sangue, certo? Então, e é uma alteração, uma mutação genética do indivíduo, que hoje a gente consegue, né, ter ali uma resposta através da engenharia genética para essas pessoas. E olha lá, os estudos sobre o impacto, né, agora voltando para a questão alimentar, os estudos dos impactos, né, dos alimentos transgênicos na saúde humana e também no ambiente ainda precisam ser bastante aprofundados, para que se evitem efeitos indesejáveis a médio e longo prazo. A gente sabe que hoje a maioria das coisas que a gente come já tem transgênico no meio. A questão é o que a somatória desses organismos alterados no decorrer dos anos podem causar no nosso corpo, né? Além disso, algumas questões econômicas devem ser levadas em conta, como a questão do monopólio de algumas empresas sobre as sementes geneticamente modificadas. Vamos entender o que é monopólio.
Monopólio é a prática industrial ou comercial abusiva que consiste em um indivíduo ou grupo tornar-se possuidor exclusivo de determinada técnica ou produto, podendo, na falta de competidores, atribuir-lhes um preço exorbitante. Então, eu tenho um problema, eu tenho uma solução. Só eu tenho essa solução. Então, para você resolver o seu problema, você precisa da minha solução. Então, significa que eu vou vender num preço que eu quero, porque eu tenho a solução, você tem um problema. Então, é isso que a gente fala de monopólio, tá? E no quadro aqui do lado, nós temos aqui a questão das vantagens e desvantagens aí do uso de alimentos transgênicos. Então, vamos falar de algumas vantagens. Aumento de produtividade ao cultivar variedades mais resistentes às pragas, isso é bacana. Diminuição da necessidade do uso de agrotóxicos para evitar o ataque de pragas e, consequentemente, redução da contaminação do ambiente, já que elas geneticamente elas vão estar mais resistentes, e alimentos mais duráveis e nutricionalmente enriquecidos. Então, isso são vantagens. Aí nós temos aqui as desvantagens, tá? Que estão relacionadas com a dependência, né, dos agricultores aí em relação às empresas que comercializam as sementes geneticamente modificadas, né? Ou seja, a pessoa fica refém deste monopólio, tá? Não está comprovado o fato de não haver contaminação de outras espécies com os genes introduzidos por meio de transferência horizontal, ou seja, de espécies diferentes, o que poderia então provocar o desaparecimento de espécies nativas. Então, pode haver uma contaminação e a gente pode perder espécies nativas por causa dessas espécies alteradas. E a última desvantagem é não há comprovação de que alimentos transgênicos não afetem a saúde humana. Existem indícios de que algumas deles podem provocar alergias, né? Mas eu acredito que com o passar dos anos, a gente introduzindo essas coisas modificadas, vão surgir doenças novas, né? Vão surgir coisas novas que a gente vai ter que lá na frente, né, ter que cuidar aí na questão da saúde. Tudo bem? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!